Hoje nós começamos a ver, a partir do capítulo 7 de Daniel, o que a palavra de Deus diz sobre as coisas futuras, as coisas que ainda virão. Este livro do profeta Daniel, o livro de Apocalipse, assim como, por exemplo, o que Jesus disse lá em Mateus 24, ou a partir de Mateus 24, falam das coisas futuras. E eu quero convidar você a nos acompanhar nessa caminhada. Que Deus te abençoe. Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro, é uma alegria estar aqui com você. Que o Senhor derrame da sua graça e da sua paz sobre a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Eu quero convidar, antes de nós lermos Daniel capítulo 7, começarmos a ler, alguns versículos desse capítulo, a você fechar os teus olhos, se você pode, por um instante, para nós orarmos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia. Te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, concede-nos o teu Espírito, dando-nos entendimento e compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você também que hoje à noite nós temos às 19 horas o culto ao Senhor. Você é o nosso convidado e eu tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra poderosa ao teu coração, em nome de Jesus. Então nós vamos fazer essa leitura desse livro de Daniel a partir do capítulo 7, ele começa a falar das coisas futuras. E é interessante, amados, porque nós precisamos entender que se a palavra de Deus, assim como o livro de Apocalipse, que alguns consideram tão difícil, mesmo Daniel a partir do capítulo 7, o livro de Daniel, se ele está registrado, é porque nós devemos conhecer. Nós não podemos fugir do conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento é uma obrigação nossa, buscar o conhecimento de Deus. Então, primeiro eu recomendo você que não tenha medo. Fica com o teu coração em paz. Amém? O que nós estamos aprendendo é o que a palavra de Deus diz, lembrando que aqueles que são do Senhor serão guardados, protegidos. Amém? Em nome de Jesus. Então, esse é só o início. É como uma escada. Para você chegar no último degrau, você primeiro tem que colocar o teu pé no primeiro. E hoje nós começamos lendo alguns versículos aqui para que tenhamos esse entendimento. Também eu quero lembrar você que esse capítulo 7 que nós vamos ler, ele está situado no tempo entre o capítulo 5, o capítulo 4 e o capítulo 5. Amém? É porque até o capítulo 6 nós vemos Daniel relatando o controle que Deus tem sobre o presente, sobre as coisas do presente. E a partir do capítulo 7 nós vemos a revelação que Daniel tem, onde Deus então controla não só o presente, mas como o futuro também. E então, no capítulo 7, verso 1, diz a palavra do Senhor: no primeiro ano de Belsazzar, veja, aquele rei do capítulo 5. Por isso que eu já me adiantei e disse, olha, esta passagem, ela está situada no tempo entre o capítulo 4 e o capítulo 5. Teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então Daniel aqui, ele está dizendo, olha, está sendo escrito um resumo de tudo que Daniel viu. Suma significa um resumo. Versículo 2. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Pastor, o que isso significa? Amados, isso significa o controle que o céu tem sobre a terra. O mar significa os povos, as nações, e os ventos agitam, controlam, os ventos ditam o mar, não é? Ele agita o mar. Então a terra, as nações, os povos, eles são movimentados pelo céu. Amém? Até aqui? Versículo de número 3. Vamos continuar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Quais são? Amados, a partir daqui nós vamos ver que há uma semelhança muito grande nesta parte com a visão de Nabucodonosor lá no capítulo 2. Porém, Nabucodonosor, ele teve somente a revelação dos reinos que se sucederiam, não da implicação espiritual, que é o que Daniel vai ter aqui. Entenda uma coisa, até o capítulo 6, Daniel revelava os sonhos. A partir do capítulo 7, os seus próprios sonhos e visões, ele precisa da revelação do anjo.
Então, no versículo de número 3, que ele está falando de 4 animais, esses animais, eles são o reino da Babilônia, que era a cabeça de ouro, mas nós vamos ver agora na figura de animais, e a visão ela é tão perfeita que mostra que esses animais eram animais que simbolizavam, de fato, aqueles impérios. Que nós tínhamos a cabeça de ouro, peito e braços de prata, Medo e persas, o abdômen e o quadril de bronze, que eram os gregos, e as pernas de ferro, que eram os romanos, e os pés, uma mistura de barro e ferro, lembra? E que era cortada uma pedra no céu, e nós vamos entender exatamente isso hoje, e vinha e acertava estes pés, e estes pés então eram destruídos. Esta pedra era cortada sem ajuda de mão humana, ou seja, era uma intervenção do céu, assim como os ventos, os 4 ventos agitavam o grande mar, assim como o céu movimenta todas as coisas na terra, nós então vamos ver que o próprio Deus é quem destrói essa estátua e aqui na figura desses animais. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 4. O primeiro era como o leão. O leão era o símbolo da Babilônia. E ele tinha asas de águia. Então era um leão com asas de águia, o símbolo da Babilônia. E ele diz então, enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dado mente de homem. Amados, é tão perfeita a visão que quando ele fala que as asas foram arrancadas, significa aquele período que Nabucodonosor passou por causa do juízo de Deus e foi mudado o coração de Nabucodonosor de um coração de homem em um coração de animal. Então foi arrancadas as asas. Foi aquele período onde Nabucodonosor viveu com os animais no campo até que o seu reino fosse restituído. Então ele tem esta visão que é perfeita com o que aconteceu. Versículo de número 5. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal. Olha que interessante isso. O segundo animal era semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca entre os dentes trazia 3 costelas e lhes diziam, levanta-te, devora muita carne. Olha, amados, esse urso era o Império Medo-Persas, dos Medos e dos Persas. Por que ele se levantava só sobre um lado? Porque o lado persa era mais poderoso que o outro, que é representado aqui pelo rei Ciro. Então, este lado era mais forte. Aqui no versículo, nós estamos lendo isso no versículo de número 5. Então, ele se levantou de um lado, que é exatamente a figura do Ciro, que ele vai e destrói com 3 costelas na sua boca, significa que ele devorou a Babilônia, a Lídia e o Egito, que eram nações que foram destruídas pelos medos e persas. Amém? E o urso era o símbolo dos medos e persas, ok? Versículo de número 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Aqui nós precisamos entender o que o texto está dizendo, porque neste versículo 6 do sonho de Daniel, nós vemos a figura aqui do Império Grego, que é este leopardo com asas, porque diz a história que o exército de Alexandre o Grande, ele se movia com tal rapidez que ele parecia que não tocava a terra. É isso que a história conta. E este rei, então, é o império que sucedeu os Medo-Persas. Lembra da estátua? Cabeça de ouro, depois corpo, peito e braços de prata, abdômen e quadril de bronze. E interessante, amados, que ele tinha 4 asas, porque o que aconteceu com Alexandre o Grande? Alexandre o Grande ele conquistou rapidamente na sua época, porém ele teve uma morte muito prematura e o seu império foi dividido. Foi completamente dividido em 4 partes, para 4 reis. Então, estes 4 reis, eles tomaram posse deste reino de Alexandre o Grande. E a história mostra que é exatamente isso que aconteceu, tá bom? Então, veja, a história confirma o que Daniel está contando aqui, com exceção
da Babilônia, que já havia caído e que agora Daniel estava dentro do Império Medo-Persa, que é o rei Ciro, as outras coisas ainda não haviam acontecido, como, por exemplo, agora o domínio dos gregos, né? E nós vamos então para o versículo de número 7. Diz a palavra assim: depois disso, continuava olhando nas visões da noite, e agora sim, amados, nós vamos começar a ver coisas que ainda não aconteceram. Amém? Só aconteceu uma parte desta visão de Daniel. A outra parte ainda não aconteceu. Como eu disse, nós precisamos ter paciência. Porque para nós chegarmos no final, como eu disse, de uma escada, eu preciso primeiro colocar o meu pé no primeiro degrau. E então ir subindo e entendendo como o que a palavra de Deus diz. E aqui ele então diz, visões de noite, eis que um quarto animal, agora veja, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Amados, este animal, ele faz uma referência, primeiro, é um animal diferente de todos, mas ele é terrível. Você vê que ele tem semelhanças aqui, por exemplo, como dentes de ferro. Então, nenhum animal tem dente de ferro. Mas ele faz uma referência aos romanos, porque romanos, eu já falei para vocês isso lá no início, que as legiões romanas eram conhecidas como legiões de ferro de Roma. E então, aqui, Daniel começa a ver a primeira parte deste Império Romano, que nós conhecemos e conhecemos muito bem, porque ele está ali presente na época de Jesus, na Judéia, né? Mas ele vê ali algo muito interessante, que são 10 chifres na cabeça daquele animal. E esses 10 chifres vão começar a falar conosco de coisas futuras que irão acontecer. E ele diz então no versículo de número 8, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então, esses 10 chifres, eles representam 10 reis, 10 reinos. E desses 10 reinos, como havia lá na visão de Nabucodonosor, da estátua, quando viu os pés desse reino, veja, os pés eram uma mistura de barro e ferro. Como as pernas eram de ferro e representam o Império Romano, significa que estes pés, eles têm na sua composição ainda coisas, ou podemos dizer uma origem em Roma, no Império Romano, porque os pés são de barro, mas são também de ferro. E tem 10 dedos, cada artelho, cada dedo representando um reino. E aqui então nós vemos que ele vê 10 chifres. Então o rei viu os pés, mas olha o que Daniel vê, 10 chifres. E um chifre menor derruba 3 reinos, 3 reis. E este chifre diz aqui, que então eles já foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então, este pequeno chifre, ele está apontando para o anticristo. Eu não vou falar aqui, por causa do nosso tempo, sobre um rei chamado Epifânio, que foi um rei que profanou o templo de Jerusalém, trouxe um tempo muito difícil para os judeus, e que ele prefigura o anticristo. Eu já estou indo direto lá na frente. Então, se um dia você ouvir falar desse pequeno chifre como Epifânio, é porque ele prefigura o anticristo. Amém? Por isso que diz que ele tinha olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Então, este pequeno chifre fala do anticristo que vai surgir e vai destruir reinos e vai impor a sua vontade. No versículo 9 diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos. Veja, essa primeira parte é um resumo que nós estamos vendo.
do que está acontecendo nos impérios do mundo, o que está acontecendo no mundo. No capítulo 8 nós vamos ver o que está acontecendo ou o que iria acontecer com o povo de Israel especificamente, mas no capítulo 7 o que está acontecendo com o mundo ainda é um resumo. No capítulo 9 nós vamos começar a ver, por exemplo, as revelações que Daniel teve a respeito das 70 semanas de Daniel. Vamos falar sobre isso e você vai ver como é impressionante a exatidão, até mesmo de quando termina a semana onde há o nascimento de Jesus, onde há, a morte do Cordeiro de Jesus Cristo. Então, há toda uma exatidão que a Bíblia descreve e que muitos não conhecem, muitos não sabem. Então diz a palavra que foi colocado um trono e o ancião de dias se assentou. Quem é o ancião de dias? O próprio Deus. As suas vestes eram brancas como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, falando de justiça, de juízo. Por que nós vemos a figura de fogo aqui? Porque quando o trono é colocado ali, ele vai trazer agora juízo e justiça sobre a terra. Juízo para aqueles que não creram, para aqueles que seguem o anticristo. Justiça para aqueles que permanecem firmes no Senhor. E ele diz então também, o seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. E olha o que diz mais, versículo 10, nós vamos terminar aqui. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Olha o juízo de Deus. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Amados, é um tempo de julgamento que nós vemos, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 20, verso 12. Inclusive diz aqui que, olha só, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Amados, Apocalipse 20, 12 fala sobre os livros e o livro da vida. Os livros são os livros que estão registrados, tudo que nós pensamos, todas as palavras que nós falamos e todas as ações que tudo que nós fizemos, as nossas ações. E já no livro da vida está registrado os redimidos, os salvos. Então esses livros são os livros para o julgamento. Amém? O julgamento daqueles que não creram em Jesus Cristo, que não receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Nós vamos terminar aqui. Nos próximos dias nós vamos conseguir diminuir um pouquinho mais esse horário, para não passar de 15 minutos, se Deus permitir. Amém? Mas nesta primeira leitura, eu precisava chegar aqui nesse capítulo 10, então, para nós termos esse entendimento dessa primeira parte do capítulo 7 de Daniel. Amém? Nós vamos orar agora. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Pai, nós te agradecemos por esse dia. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um que está aqui. Que o Senhor derrame da sua graça, do seu poder, da sua bênção sobre todos nós. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, com proteção, com saúde, com paz. Em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos para nos guardar. Anjos guerreiros, também envia anjos ministradores. E nós te damos toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero lembrar você, 19 horas o culto. Não esqueça de dar like, compartilhar e colocar nos comentários o teu pedido de oração, o teu testemunho, como alguns irmãos têm colocado. Que Deus te abençoe muito. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus.